E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é André Martins e nesse vídeo aqui eu vou trazer um conteúdo diferente para ti. Então se tu é dentista formado ou é acadêmico e ainda está na faculdade, esse vídeo aqui vai te ajudar muito, tá? Para ti aí que está estudando para concurso, tu que chega em casa cansado no final de tarde, tenta procurar livro, tenta fazer prova, tenta baixar apostila, comprar apostila e tudo mais. E é um pouco cansativo esse tipo de conteúdo, né? Então às vezes fica um pouco difícil estudar por ele. E por isso, hoje eu estou trazendo para você a segunda parte desse vídeo aqui, onde eu vou resolver essa prova de concurso que eu fiz na metade de agosto. Então, como eu falei, esse vídeo aqui vai ser a segunda parte, tá? A primeira parte já está postada. Nele eu falo que prova é essa, para onde é essa prova que eu estou fazendo. E na primeira parte eu também respondo a prova de conhecimentos básicos, tá? Que é matemática, português e atualidades. Mas, nessa segunda parte, eu vou resolver contigo a prova de conhecimentos específicos do odonto, tá? Então vão ter mais 25 questões. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco longo, um pouco mais longo que o primeiro, mas vão ser 25 questões de odontologia que eu vou resolver junto contigo. E assim, pessoal, antes de começar esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal para acompanhar muito mais vídeos como esse. Eu tenho muito mais conteúdo assim planejado e que eu estou postando direto, tá? E sem falar também que tu faz parte da comunidade aqui do Arriba Dentista. É uma comunidade, eu costumo dizer que é uma comunidade no YouTube que vem crescendo cada vez mais. Ainda está engatinhando, né? Mas estamos chegando aí a quase 2.000 inscritos. Então é uma comunidade que está se expandindo cada vez mais e seria muito legal aí se você fizesse parte dela também. Mas então, pessoal, vamos para as questões, tá? Então eu vou responder aqui da questão 16 à questão 40. Vão ser bastante questões aí e é tudo que é assunto, tá? Tudo que é assunto do odonto tá nessa prova e eu vou falar no que eu tive dificuldade, no que eu tive facilidade e vamos conversar aí sobre cada uma das questões. E esse vídeo aqui vai funcionar daquele jeito, vou deixar o cronômetro na tela 10 segundos, daí tu consegue raciocinar aí em cima da questão, se precisar tu pausa e depois eu faço os meus comentários. Então vamos para a primeira questão desse vídeo, tá pessoal? Questão 16, 10 segundos na tela. Então a questão 16, ela já me pegou de surpresa, porque ela logo de cara já fala de lei. E pessoal, eu não estudei nada de lei para fazer essa prova. Eu simplesmente dei uma olhadinha assim, diretrizes do SUS, os negócios que não caíram, mas eu praticamente não estudei nada sobre legislação, sobre lei e esse tipo de coisa. Então quando eu li no enunciado lei, não sei o que lá de 2003, eu já fiquei meio em choque, mas eu acertei essa questão e eu vou explicar como. Então, pessoal, quando eu estava na faculdade, eu fiz uma matéria chamada odontogeriatria. Acredito que você também deve ter feito, né? Então, eu acertei essa questão por causa disso. E eu vou botar na tela agora. Eu pesquisei na internet, né, essa lei, porque eu não conhecia ela, realmente, eu não conhecia o que ela falava especificamente, mas eu conhecia... ao ler a questão, né, eu conseguia identificar o que era errado e o que não era. Isso foi bem importante para acertar ela. Mas então agora eu pesquisei no Google e vai aparecer na tela aí cada uma das letras, né? O porquê que elas estão certas e o porquê que elas estão erradas. Então a letra A fala que é obrigatório o idoso comparecer ao órgão público sem qualquer exceção. E como a gente pode ler no texto da lei, é vedado exigir o comparecimento do idoso enfermo perante os órgãos públicos. Então, a letra A já é falsa. A letra B foi uma opção que eu descartei de cara, tá, pessoal? Porque como assim o paciente não pode optar pelo tratamento que é mais favorável para ele, sabe? Isso aí seria tirar o direito de liberdade dele. Então, só por causa disso eu já matei. Mas, a lei diz que, ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais, é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Então, a letra B é falsa também. A letra C eu também descartei, porque o INSS tem que estar por dentro do que acontece com essas pessoas, e eu imaginei que eles também estavam envolvidos aí com atendimento domiciliar, e inclusive no texto da lei fala que o atendimento domiciliar deve ser feito pelo INSS. Então a letra C é falsa também. E a letra D, igual toda a questão, né, é praticamente um Ctrl+C aí do texto da lei, e ela tá corretíssima, tá?
Então, o poder público é sim responsável por tudo isso que está aí no texto. Então, essa questão, eu não sabia exatamente qual lei que era essa, eu nunca tinha lido o texto dessa lei, mas eu consegui raciocinar em cima das alternativas e consegui acertar. Então, agora que eu acertei essa questão, eu tenho 11 questões corretas de 16. Então, se tu não viu o primeiro vídeo, é das primeiras 15, né, de conhecimentos básicos, eu acertei 10. E agora com mais essa, eu tô com 11 pontos e vamos ver aí até onde eu consigo chegar. Então vamos lá, questão 17, vou deixar 10 segundinhos na tela de novo. E a questão 17 foi bem semelhante com a 16, tá, pessoal? Eu também não conhecia a lei, eu nunca tinha lido o texto dessa lei, mas eu lembrava do conteúdo lá da época da faculdade, porque inclusive eu me formei em faculdade pública e a gente teve 8 semestres só falando praticamente de SUS. Então, SUS é um negócio que eu entendo bastante aí e eu consegui acertar essa questão porque teve um semestre, inclusive, que a gente estudou territorialização e eu acertei essa questão por causa disso. Então, as regiões de saúde não são instituídas pela União, não são instituídas pelo Distrito Federal, mas sim pelo Estado em articulação com os municípios. E o texto dessa lei está aí na tela agora para você. Então, por enquanto, na prova de odonto, 2 questões feitas e 2 corretas. Então, agora vamos para a questão 18, 10 segundos. Então, essa questão fala de serviços especiais de acesso aberto. E essa questão eu não sabia mesmo, tá? Então, tentei raciocinar em cima dela, tentei lembrar disso de algum momento onde eu tivesse estudado esse conteúdo, mas eu também não consegui me lembrar desses serviços especiais aí. Então, eu não queria assinalar algo muito óbvio, tá? Porque eu achei que algo que atendesse pessoas com necessidades especiais ia ser muito óbvio. Então, eu não assinalei a letra B. E eu não assinalei a letra D pelo mesmo motivo, tá, pessoal? Então, eu tentei dar uma raciocinada em cima da questão. Então, foi mais ou menos isso que eu pensei. Daí, eu acabei assinalando a letra C, porque urgência e emergência tem muito a ver com odonto, mas ela estava incorreta. E a resposta certa é a letra D. Inclusive, está aparecendo na tela para ti agora, descrito certinho o que são esses serviços especiais de acesso aberto. E se cair agora numa prova de concurso, tu já vai saber. Então vamos lá, questão 19, 10 segundos na tela. Então, pessoal, essa questão ela fala do RIPSA, tá? A Rede Integrada de Informações para a Saúde, e essa rede que disponibiliza dados, né, para o DataSUS. Então, eu já sabia que não eram só 2 indicadores, então eu já eliminei a letra A. Isso me fez meio que focar assim já na letra B, porque eu sabia que esses dados aí que a letra B indica são realmente analisados, né, no DataSUS. Então eu trabalhei com DataSUS também por um tempo, então eu já tinha aí esse conhecimento, mas a letra C e D me deixaram um pouco em dúvida. Então, a letra C ela é incorreta porque o IBGE é que faz a revisão desses dados, tá? E não o Ministério da Saúde. E a letra D ela é incorreta, mas eu não consegui identificar o motivo do porquê ela é incorreta, tá? Eu realmente pesquisei muito para conseguir essa resposta para vocês, mas eu acabei não achando. Então eu acabei assinalando a letra B, porque, igual eu falei, eu tive contato com o DataSUS, então esses indicadores era algo que eu trabalhava naquela época, e eu confiei mais na letra B do que nas outras, eu acabei assinalando a alternativa certa. Então agora vamos para a questão 20. Então a questão 20, na minha opinião, foi uma das mais fáceis da prova do odonto, e ela pede qual a modalidade do indicador que indica os riscos das pessoas adoecerem. A letra A, que fala de endemia, ela é incorreta, porque a endemia ela é quando uma doença acontece num lugar específico, então ela não fala sobre o risco de adoecer. O risco nutricional também é incorreto, porque o risco nutricional acontece quando a pessoa tem chances
de falecer por causa da situação nutricional dela. Então a letra B também é falsa. E a mortalidade também não tem nada a ver com o risco de adoecer. E a resposta certa é a letra C, morbidade. Então, o indicador de saúde usado para medir os riscos que as pessoas têm de adoecer é a morbidade. Então, por enquanto, eu tenho 14 questões certas de 20 respondidas, mas vamos agora para a próxima pergunta, que é a questão 21. Então, pessoal, questão 21 eu tive bastante dificuldade de responder. Foi uma questão que eu acabei acertando, mas eu tive que pensar bastante em cima dela. Então, a letra A, ela fala que os atendimentos dos indígenas não são abrangidos pelo SUS, e eles são, tá? Logo de cara, quando eu li essa alternativa, eu já pensei na hora que era o SUS que cobria esse tipo de atendimento, e eu estava certo. A letra C fala que é de competência exclusiva dos estados que, com seus recursos próprios, vão financiar o subsistema de atenção à saúde indígena. E eu tenho uma defesa natural que, quando eu leio na questão, tá, pessoal? Exclusivo, é só, único, é a única opção, sabe? Uma palavra que faça com que aquilo seja a única opção. Tipo, é de competência exclusiva dos estados. É nada mais, assim, nenhum outro órgão custeia esse tipo de tratamento. Então, eu já fico desconfiado quando tem palavras como exclusiva, só, único, esse tipo de coisa. Então, eu assinalei a letra C, mas por causa disso, tá? E ela é incorreta, então eu também estava certo quanto a isso. E a mesma coisa acontece com a letra D. O subsistema de atenção à saúde indígena deverá ser obrigatoriamente centralizado. E a letra B, ela acaba sendo a mais coerente, tá, pessoal? Então assinalei essa questão, essa alternativa, por causa disso. Ela fala que os municípios e outras instituições governamentais e não governamentais poderão atuar completamente no custeio e execução dessas ações. Se tu reparar essa questão, essa alternativa é a única que faz sentido, é a única que tem coerência. Então, assim, pessoal, eu fiz essa prova, eu tenho um conhecimento, considero razoável, das questões da odonto, dos assuntos gerais, clínicos e tudo mais, mas em questão de lei é um assunto que eu realmente tenho que estudar melhor. Só que tu percebe por essa prova que se tu tiver um mínimo de coerência, se tu tiver um mínimo de atenção lendo a questão, tu não precisa nem saber especificamente qual lei é aquela, tu não precisa ter estudado um livro gigante ou uma apostila só de lei ou algo do tipo, só pelos conhecimentos gerais que tu tem já agregados aí, né, de ter estudado isso na faculdade, de ter tido contato com esses assuntos, só por causa disso, às vezes tu consegue acertar a questão e pensando em cima dela também, lendo o enunciado com atenção, lendo as alternativas com atenção, isso faz bastante diferença, fez pra mim e vai fazer pra você também. Então chegamos agora na questão 22, 10 segundinhos aí pra você pensar. Então, pessoal, a questão 22, ela fala sobre internação domiciliar. Internação domiciliar só com indicação médica com concordância do paciente e da família. Então, o paciente e a família também tem que estar de acordo aí e ter que concordar, né? Ter que acreditar que o médico vai trazer aí os melhores resultados para esse paciente e eles têm que estar engajados e aceitar o tratamento dele também. Então, não é só com requerimento do paciente e da família e não é só com autorização judicial. E também o atendimento domiciliar, a seleção, né, das pessoas que recebem ou não. É claro que a idade influencia, mas não são pessoas de 80 anos, acima de 80 anos, que só elas que têm direito a esse tratamento. Então, a questão 22 foi mais uma que eu consegui acertar. A questão 23 eu não sabia a resposta para ela, tá? Mas eu lembro que uma vez, quando eu estava na faculdade, eu fui numa reunião do Conselho de Saúde e daí o secretário de Saúde estava nessa reunião. Eu imaginei que eu tentei raciocinar em cima disso e pensei que o secretário de Saúde é ele que homologa, né, as decisões. Mas eu acabei estando errado
e quem faz isso é o chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo, como vocês podem ver aí na tela. Então agora a gente vai para a questão 24, e a questão 24 é a partir daqui, né, que começam realmente a falar de casos clínicos. Então a gente teve aí quase 10 questões, tá pessoal, falando de lei, falando de SUS, falando de indicadores. Então são coisas aí que tu tem que ter um conhecimento pelo menos razoável para conseguir ter uma nota legal aí na prova que tu for fazer. Mas então vamos lá para a questão 24. Questão 24 é uma questão que eu gostei bastante porque eu adoro dentística. Então a alternativa 1 ela é incorreta porque cavidade composta é aquela que tem duas ou mais faces e não três ou mais faces. A cavidade simples é aquela cavidade que tem uma face só, né? E é oclusal, né? É aquela cavidade oclusal que não pega nem mesial e nem distal. Então a alternativa 2 ela é correta. A parede de fundo, a parede pulpar, é que vai ficar logo em cima da polpa. Se tu imaginar um dente, né, 3D, tu vai perceber que a parede de fundo ela é realmente perpendicular ao longo eixo do dente. Então é como se o longo eixo do dente fosse vertical e a parede de fundo, né, a parede pulpar, fosse horizontal. Então elas formam um ângulo de 90 graus entre si, perpendicular. E a classe 3 são cavidades realmente preparadas nas faces proximais de incisivos e caninos, mas elas não atingem o ângulo incisal. E a cavidade, né, a classe que faz isso é a classe 4 e não a 3. Então as alternativas 2 e 3 estão corretas, mais uma questão aí que eu acertei. Questão 25, pessoal. Questão 25 eu tinha acertado também, mas eu fiquei meio chateado porque ela foi anulada. Ela foi anulada porque faltou uma linha no enunciado. Então o enunciado não deixou claro o que ele pedia na questão e por isso eles anularam ela. Então, como tu pode ver no enunciado, ali quando ele fala da lei isométrica, ele não pede nada, ele só dá a citação. Então ele fala: a imagem projetada tem o mesmo comprimento e as mesmas proporções do objeto se o feixe central de raio-x for dirigido. Daí depois de dirigido era para ter uma linha, para te botar perpendicular, paralela, horizontal ou vertical. Mas eles esqueceram de botar essa linha e a questão não ficou clara. Então, por isso ela foi anulada. Então, mais um ponto pra gente, mas também foi mais um ponto pros outros candidatos aí. Então, pessoal, a questão 26 é uma questão que eu gostei bastante, eu achei ela bem montada, mas eu acabei errando por falta de atenção. Eu não lembro o que eu pensei na hora, mas eu não assinalei letra C, isso eu tenho certeza. E o engraçado é que ela inverte, né, a alternativa 1. Ela põe o tratamento pulpar indireto, ela põe a descrição do capeamento pulpar, e no capeamento pulpar ele põe a descrição do tratamento pulpar indireto. Então, ele meio que fez essa pegadinha aí entre a alternativa 1 e a alternativa 2. E a opção 3 e 4 descreve certinho esses procedimentos, então essas alternativas estão corretas, letra C para essa questão. Então, pessoal, a questão 27, eu acertei ela, mas ela me confundiu bastante, tá? Porque nas alternativas ele fala de características da fluorose. Então a letra A, C e D são características da fluorose que estão corretas. E isso me confundiu. Daí eu fui ler o enunciado de novo e eu vi que ele pediu a alternativa incorreta. Então é legal aí que tu preste atenção e às vezes a gente na pressa, né, ou pensando já em responder a questão rápido, a gente não acaba prestando atenção nesse tipo de coisa. Então a letra A, C e D são características da fluorose perfeito, tudo certo. Mas a letra B está incorreta, porque o desenvolvimento das manchas acontece na época de formação do dente e não na época de erupção. Então a questão 28 é um pouco comprida, tá pessoal? Então 10 segundos não vai dar para te ler ela toda, mas tu pode pausar esse vídeo aí se precisar.
E essa questão foi outra que eu gostei bastante de responder, foi outra que eu acertei também. E eu gostei dela porque na faculdade eu tive bastante contato com o programa de saúde da família. E inclusive eu estava pensando até em fazer residência em saúde da família em Florianópolis, mas eu acabei mudando de planos aí. Então, saúde da família sempre foi um assunto que me interessou. Eu acabei acertando essa questão. Todas as alternativas estão corretas e ela é a letra D. E como tudo está correto, não tem muito o que eu falar da questão, porque todas as alternativas estão corretas, né? Então eles descrevem características do programa, da estratégia Saúde da Família. Então essa questão serve até de estudo para ti. Então lendo ela aí tu grava essas informações e algo a mais que tu sabe sobre a estratégia Saúde da Família. Questão 29, pessoal, vamos lá. A questão 29, para ser bem sincero com vocês, eu achei ela um pouco estranha. Ela me confundiu bastante na hora. Então ela pede das alternativas algo que, se for violado, não caracteriza infração de ética. Então eu tive que pensar na hora, eu já estava meio cansado já da prova. Tive que pensar bastante para ver o que essa questão realmente estava pedindo. Foi outra que eu acabei acertando também. Então a letra A, né? Se tu não zelar pela saúde e dignidade do paciente, isso é infração de ética. Então tá errado. A letra B também, se tu não promover saúde coletiva no desempenho de suas funções, cargos e cidadania, você também está ferindo o código de ética, então ela também é errada. Se tu não propugnar a harmonia na classe, também tu está ferindo o código de ética, então a letra D também é incorreta. Então aparentemente a letra C é correta, porque se tu contratar um dentista sem ser por escrito, né, acho que sem contrato, acho que deve ter alguma brecha aí no código de ética que permite isso, e daí isso não caracteriza uma infração, então a letra C é correta, mais uma questão que eu acertei. Questão 30, pessoal, vamos lá. Então a questão 30 eu viajei total, tá, pessoal? Porque eu li a anestesia do nervo alveolar superior posterior, que é o nervo mais comum aí, né, da gente estudar e conversar e tudo mais. Então eu acabei errando essa questão. Inclusive eu achei estranho porque eu procurei nas alternativas a altura da prega mucovestibular acima do primeiro molar superior, que é mais ou menos onde a gente tem que entrar com a agulha para anestesiar o alveolar posterior. Mas eu não achei essa alternativa, acabei assinalando letra B. Mas como ele pedia o nervo alveolar superior médio, daí era na altura da prega mucovestibular, acima do segundo premolar superior. Então, essa questão é a letra D. Questão 31, então 10 segundos aí para te pensar. Então, pessoal, essa questão eu fiquei em dúvida porque eu meio que confundi o diagnóstico dos exames de mobilidade, então eu errei ela também. Mas eu não tenho muito o que falar dela, porque a alternativa 1 e 2 estão corretas. Então o exame de percussão horizontal pode indicar alterações periodontais e o vertical pode indicar alterações endodônticas. E a avaliação da mobilidade não é feita com os dois dedos, ela pode ser feita por sondagem periodontal e também com instrumento metálico. E no meu caso eu estou acostumado a usar a pinça ou o cabo do espelho. E a questão 32 foi mais uma que eu errei, mas essa eu errei porque eu fiquei em dúvida entre letra A e B, e eu assinalei a letra A, mas a felipressina ela não é um vasoconstritor adrenérgico. Então eu tive meio que chutar, eu tive que escolher uma opção, eu realmente não tinha essa informação na minha cabeça e acabei tomando a decisão errada aí. Então a letra B é a alternativa correta. Vamos para 33 agora, 10 segundinhos para vocês. Então a questão 33 foi mais uma que eu errei. Eu sabia que não podia, né, ter sido a letra D, porque o objetivo do documento era saúde para todos no ano 2000, e a letra D foi assinada no ano 2005. Então a letra D eu já eliminei, mas eu acabei assinalando letra C, carta de Ottawa, no Canadá. E como eu não tinha essa informação na minha mente, eu acabei errando a declaração de Alma-Ata na Rússia, né, ex-União Soviética. Então, vai aparecer na tela, já está na tela, né, para te ver
quais os objetivos, né, de cada um desses documentos, para te comparar aí entre eles, porque é algo que eu já vi cair em mais provas de concurso, tá, pessoal? Então é algo que às vezes é cobrado, é legal tu saber, né, desse tipo de coisa. Então, a questão 34 é outra bem legal de responder, tá? Porque dessas doenças aí que tem nas alternativas, só de tu saber que o sarampo é viral, tu já mata essa questão. Então, a sífilis é causada por bactéria, a tuberculose é causada por bactéria e a paracoco é causada por fungo, pessoal. Então, o sarampo é a única doença de todas essas que é viral. Então, eu já li o início do enunciado, eu acabei nem lendo esse texto todo. Então, quando ele falou numa doença viral, eu já bati o olho nas alternativas e já assinalei letra C. Então, pessoal, a gente tá na questão 35, tá? Eu já respondi 19 questões aqui junto contigo nesse vídeo. E das 19, eu acertei 12, tá? Então, eu acertei 10 na prova de conhecimentos básicos, na parte 1 desse vídeo aqui. Se tu não viu, vai lá assistir, que o link tá na descrição. E somando com as 12, eu tô com 22 pontos. De um total de 34 questões, eu tenho 22. Então, faltam 6 questões para resolver a prova. Então, vamos ver aí como é que eu vou nesse finalzinho de prova. Então, a questão 35 é uma questão de cirurgia. Eu adoro cirurgia, é um assunto que eu gosto bastante, tá? Então, o osso e o ligamento periodontal, eles deixam realmente a lâmina do bisturi cega mais rápido do que o tecido mole da boca. A alternativa 1 é correta, tá? A 2 é incorreta, pessoal, porque os golpes curtos, né, o corte curto, tu fazer corte intermitente com bisturi, isso não é recomendado, tá? Porque influencia no fluxo sanguíneo do tecido. Então, não é recomendado que tu faça corte, pare, depois continue, depois troque a lâmina e continue esse corte de novo, porque vão ficar rebarbas no tecido e o fluxo sanguíneo vai ser prejudicado naquele local. Então, quando tu for fazer uma incisão, é melhor que ela seja contínua, né, e longa. E o dentista ele deve fazer sim uma incisão profunda o suficiente para diferenciar os tecidos. Então, eu tive muita dificuldade de resolver essa questão, outra questão bem elaborada, bem feita. E a resposta para ela é letra A. Vamos para a questão 36 agora. Faltam só 5 questões. Finalzinho de vídeo, tá, pessoal? Então força aí, fica comigo até o final e vamos lá. 10 segundos. E essa questão é outra questão bem legal, tá? É uma questão de odontopediatria que fala de técnicas comportamentais. E aqui só a alternativa 2 é correta, tá? Porque o controle pela voz ela não é usado para controlar, né, uma criança altamente antagonista, igual diz o enunciado. O controle da voz é usado até para iniciar o contato com a criança, para deixar ela calma durante o tratamento. E quando a criança está lá chorando, tá lá assustada e tudo mais, o controle pela voz não vai ter muito efeito, tá? Então ele não é muito utilizado nesses casos e por isso a alternativa 1 ela é incorreta. E a 2, que é a alternativa certa, ela descreve certinho essa técnica de falar, mostrar e fazer. Então, só ler aí o enunciado, né? Eu não tenho muito o que falar dela, porque tá tudo correto. Então, a alternativa 3 fala que a técnica de mão sobre a boca é muito eficaz para interceptar a conduta inapropriada assim que elas começam a ocorrer. E isso é correto, tá? Mas ela não é bem sucedida quando a criança está lá chorando, quando ela está assustada, quando ela está levantando da cadeira. Tu colocar a mão sobre a boca dela só vai assustar ela mais ainda. E por causa disso, essa questão é incorreta. A opção certa é a letra D. Então, mais uma questão que a gente acertou. Então, faltam 4 questões, tá, pessoal? E a gente está aí com 14 pontos nessa prova por enquanto. Então a questão 37 acabei errando por pura falta de atenção, tá, pessoal? Acabei assinalando letra A, que era espaço primata, mas não tinha nada a ver, porque o espaço primata é o espaço que fica entre canino e primeiro molar descido na mandíbula, entre incisivo lateral e canino
na maxila. Então, o espaço primato é referente a dente decíduo e não permanente. Então, a letra A já elimina total. O arquétipo 1 de Baum vai ter espaços entre os dentes anteriores, né, de canino a canino decíduo. Então, a letra B também não é correta. Então, a letra C ela também é incorreta. E a letra D, o espaço levedinense, é exatamente o que descreve o enunciado, tá, pessoal? Então, ela é a resposta certa aí para essa questão, letra D. E eu acabei assinando letra A, como eu disse antes. Então, faltam só 3 questões e vamos para 38 agora. Então, a questão 38 foi uma que eu me atrapalhei todo. Eu errei também, porque eu não lembrava os detalhes de cada uma das técnicas, né? Então eu sabia um pouquinho de cada uma dessas técnicas, mas eu não lembrava os detalhes. E a alternativa 1 e 3 estão corretas, mas a técnica de Bass, eu demorei para achar o erro, tá? Eu fiquei pensando, pesquisei bastante para achar o erro para vocês. Mas na minha opinião ela é incorreta porque tu não deve usar escovas médias na técnica de Bass. Porque o resto todo do texto, ao meu ver, está correto. Porque tu usa, sim, a escova apontada no ângulo de 45 graus em relação ao longo eixo do dente. E as laterais das cerdas devem ser pressionadas contra a gengiva em movimento vibratório de vai e vem. Isso está correto. Então, na minha opinião, na técnica de Bass, tu não usa escovas médias e é isso que elimina essa alternativa. Mas então, se tu vê alguma outra coisa errada no texto dessa questão, deixa aqui nos comentários para a gente conversar sobre ela. Foi uma questão que eu fiquei bastante em dúvida. Na questão 39 eu também errei, tá, pessoal? Eu botei protrusão da mandíbula. Eu não lembrava o papel desses músculos, mas eles são músculos elevadores da mandíbula. Então foi mais uma questão aí que eu respondi de forma errada. E por último, a questão 40, vamos lá para terminar esse vídeo, 10 segundos. A questão 40 descreve perfeitamente o atrito, tá, pessoal? O bruxismo é um desgaste que pode ocorrer em qualquer idade, ele não acompanha o envelhecimento, né? Ele acontece por causa do rangimento dos dentes. Então, o que está descrito ali não condiz com bruxismo. O trauma também não tem nada a ver, porque o trauma não é um desgaste pelo tempo, né? É pelo envelhecimento, mas sim quando tu bate o dente. E o cálculo também é mais nada a ver ainda. Então essa questão foi uma das mais fáceis também de responder, letra A. Então agora que a gente chegou no final, né, dessas 25 questões que eu fiz, eu acertei 15. E da prova de conhecimentos básicos eu tinha acertado mais 10. Então nessa prova das 40 questões, de todas as 40 questões, eu acertei 25. E eu fiquei em 15º colocado nesse concurso, tá, pessoal? Tinham 2 vagas e 90 pessoas participando, então tinha 45 pessoas por vaga e eu fiquei em 15º. E como eu falei no primeiro vídeo, da minha posição, né, 15º para o 4º colocado, tem uma diferença só de 3 questões. Então, eu olhando essa prova agora, eu percebo como eu tive falta de atenção em algumas questões, como algumas questões eram mais fáceis do que eu achava. Então, agora que a gente faz as coisas com calma, a gente consegue resolver com mais tranquilidade, né? Então é bom resolver prova de concurso em casa, porque a gente faz tudo com calma e consegue enxergar as coisas com mais clareza. Então, pessoal, por hoje era isso. Obrigado por me acompanhar aqui nesses 30 e poucos minutos de vídeo, com a primeira parte da quase 1 hora de conteúdo. Então eu te agradeço mesmo por ter ficado comigo aqui até no final. E se tu tiver alguma dúvida, se tu tiver algum comentário, se tu acha que esse tipo de conteúdo pode melhorar, que é a primeira vez que eu tô trazendo ele, deixa nos comentários que a gente vai conversando sobre isso. Então é aquela história, né? Se inscreve no canal, também me segue no Instagram, tá? Tem um conteúdo diferente lá, eu faço history e tá muito legal também o contato que eu tô tendo com as pessoas. Então, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.